Olá! Se o desenhador de Gata Cinzenta foi um mestre da subtileza, do detalhe amoroso, então o de Gata Preta declarou: criei um gato preto, a quinta essência do gato preto, um gato do submundo. Demorou 2 semanas para que estas antagonistas estabelecessem as regras de precedência. Nunca se tocavam, nem brincavam, nem se lambiam uma à outra. Criaram um equilíbrio dentro do qual estavam sempre conscientes uma da outra em hostilidade vigilante. E isto era triste, relembrando como Gata Cinzenta e o seu filho crescido tinham brincado e limpo um ao outro e enroscado um no outro. Talvez, pensamos, estas duas possam aprender o afeto com o tempo. Mas então Gata Preta adoeceu e a pobre Gata Cinzenta perdeu a sua árdua luta pela primeira posição. Gata Preta estava constipada, pensei. Tinha os intestinos desarranjados, ia frequentemente ao jardim, vomitou várias vezes. Se eu a tivesse levado então ao veterinário, não teria ficado tão doente. Tinha esgana. Mas eu não sabia que era tão grave e que poucos gatos escapam a essa doença, pelo menos enquanto são ainda muito jovens. Na segunda noite da sua doença, acordei e vi Gata Preta agachada num canto, tossindo. Pensei primeiro. Mas ela tentava vomitar sem nada para vomitar. As maxilas e a boca estavam cobertas de uma espuma branca peganhenta que não se conseguia limpar facilmente. Lavei-a. A gata voltou para o canto, agachada, olhando em frente. Era agoirenta aquela maneira de se sentar, imóvel, paciente, sem dormir. Estava à espera. De manhã levei-a ao hospital de gatos mais próximo, mordida de remorsos por não a ter levado mais cedo. Estava muito doente, disseram-me, e pela forma como o disseram, soube que não havia esperanças de que vivesse. Estava muito desidratada, com uma temperatura galopante. Deram-lhe uma injeção para a febre e disseram que se lhe devia dar líquidos, se possível. Ela não queria beber, disse eu. Não, normalmente não querem, disseram eles, depois de um certo estádio da doença que é caracterizado por outro sintoma. Os gatos decidem morrer. Refugiam-se num lugar fresco, algures por causa do calor no seu sangue, agacham-se e esperam a morte. Quando levei a Gata Preta de volta para casa, caminhou debilmente até ao jardim. Era no princípio do outono e estava frio. Agachou-se, encostada à frescura do muro do jardim, a terra fria debaixo dela, na paciente posição de espera da noite anterior. Levei-a para dentro, pula num cobertor, afastada do radiador. Voltou para o jardim, mesma posição, a mesma mortalmente paciente posição. Voltei a levá-la para dentro e fechei-a. Arrastou-se até à porta, instalou-se aí, nariz virado para a porta, esperando morrer. Tentei-a com água e açúcar, sumos de carne. Não é que os recusasse, estava para além disso. Comida era uma coisa que já deixara para trás e não queria voltar para trás. Não voltaria. No dia seguinte, as pessoas no hospital disseram que a temperatura dela estava ainda muito alta, não tinha baixado e que ela tinha de beber. Trouxe-a para casa e pensei no assunto. Obviamente, manter Gata Preta viva ia ser um trabalho a tempo inteiro. E eu estava muito ocupada. E, como me faziam notar as pessoas que viviam comigo, era apenas uma gata. Mas ela não era só uma gata. Por várias razões, todas humanas e irrelevantes para a gata, eu não podia permitir que morresse. Misturei uma repelente, mas útil, solução de glucose, sangue e água e lutei com Gata Preta.
não queria abrir a boca para tomar a bebida. Uma criatura pequena e febril, uma sombra que perdera toda a sua saudável solidez, sentada, ou melhor, caída no meu colo, cerrando os dentes contra a colher. Era a força da fraqueza. Não, não, não. Forcei-a a abrir os dentes, usando os caninos como alavancas. O líquido chegou-lhe à garganta, mas ela não engolia. Mantive os maxilares levantados e o líquido correu pelos cantos da boca, mas algum deve ter ido para baixo, porque depois da terceira, quarta, quinta colherada, ela fez um fraco movimento de engolir. E assim foi. Todas as meias horas. Tirava o pobre bicho do seu canto e afiava-lhe o líquido pela boca abaixo. Tinha medo de lhe magoar o maxilar, fazendo tanta força nos dentes salientes. Provavelmente doía-lhe muito a mandíbula. Nessa noite, deitei-a a meu lado na cama e acordei-a, de hora a hora. Embora ela não estivesse realmente a dormir, estava agachada, o calor da febre enviando ondas à sua volta, os olhos meio abertos, sofrendo o fim da sua vida. No dia seguinte a febre ainda não tinha baixado, mas no outro dia baixou. E agora na clínica davam-lhe injeções de glucose. Cada injeção deixava-lhe uma saliência mole debaixo da pele rígida. Mas ela não se importava. Não se importava com nada. Agora que a febre baixara, tinha muito frio. Embrulhei-a numa toalha velha e pô-la em frente do radiador. Todas as meias horas lutávamos as duas. Ou melhor, a intenção de morrer de gata preta lutava com a minha intenção de a fazer viver. À noite, ficava encolhida a meu lado na cama, tremendo com o débil e triste tremor interior da extrema fraqueza, a toalha por cima dela. Onde a punha ela ficava, não tinha forças para se mexer, mas não queria abrir a boca para tomar líquidos. Não queria. Todas as forças que lhe restavam eram para dizer não. 10 dias passaram. Levei a gata ao hospital todos os dias. Era um sítio onde são treinados os jovens veterinários, um hospital-escola. As pessoas da vizinhança levam aí gatos e cães todas as manhãs, entre as 9 e o meio-dia. Sentávamos-nos em filas de bancos numa sala de espera grande e nua, com os animais doentes remexendo-se, gemendo, ladrando. Toda a espécie de amizades se faziam à conta das doenças destes animais. Toda a espécie de pequenos incidentes tristes me ficaram na mente. Por exemplo, havia uma mulher de meia-idade, com o cabelo pintado de louro claro, por cima de uma cara macilenta. Tinha um cão lindíssimo, luzidio de tanta comida e atenção. O cão não podia ter nada de grave. Ladrava, era vivaço e cheio de orgulho de si. Mas a mulher usava um vestido leve, sempre o mesmo, sem casaco. Estava um pouco de frio, não muito. Todos nós trazíamos roupa leve ou camisolas, mas ela tremia, descontroladamente. A carne dos seus braços e pernas não existia. Era evidente que não tinha suficiente para comer e que todo o seu dinheiro e tempo iam para o cão. Alimentar um cão daquele tamanho custa muito caro. Um gato custa, calculo, 10 lins por semana, mesmo não sendo um bicho mimado como são os nossos. Aquela mulher vivia através do cão. Acho que toda a gente sentia isso. As pessoas desta área são pobres, na maioria. A maneira como a olhavam, tiritando com o seu regalado bicho, e a convidavam a passar à frente da fila para entrar no edifício e sair do frio enquanto esperávamos que abrissem as portas, mostrava que compreendiam a sua situação e tinham pena dela. E um incidente no outro extremo, ou assim parecia, um gordo bulldog, mas muito gordo, roscas de carne por todo o lado, foi trazido por um rapaz gordo de uns 12 anos. Os veterinários examinaram o cão e explicaram ao rapaz que um cão deve comer só o suficiente e uma vez por dia. O cão não tinha nada, só estava sobrealimentado.
E não deve comer bocados de bolo e de pão e doces. O rapaz repetiu vezes sem conta, que chegando a casa ia dizer à mãe. Mas o que ela queria saber era porque é que o cão arfava e arquejava, afinal só tinha 2 anos e não corria, nem brincava, nem ladrava como faziam os outros cães. Bom, diziam os médicos pacientemente, é tão fácil sobrealimentar um animal como subalimentá-lo. Se sobrealimenta um cão, está a ver. Eram extraordinariamente pacientes e muito simpáticos. E cheios de tato. Os tratamentos que têm de ser feitos aos animais e que poderiam impressionar os donos são feitos atrás de portas fechadas. A pobre gata preta era levada para lhe darem as injeções e demorava 20 minutos, meia hora, antes de me a trazerem de volta com o líquido subcutâneo fazendo um bojo no seu pelo eriçado e escuro e sujo. Não se lambera, não se limpara durante dias. Não conseguia mexer-se, não melhorava. Se toda a minha atenção, se todas as técnicas da clínica não adiantavam nada, talvez, afinal de contas, se devesse deixá-la morrer, uma vez que era o que ela queria. Lá ficava, dia após dia, frente ao radiador. O pelo já parecia o de um gato morto, com poeira e cotão. Os olhos estavam pegajosos. O pelo à volta da boca estava duro com a glucose que eu tentava despejar-lhe na boca. Pensei como é estar doente na cama, a sensação de desgosto irritado, de raiva a si próprio que se instala, até se confundir com a própria doença. O cabelo precisa de ser lavado, pode-se cheirar a azedo da doença na pele, o próprio hálito. Uma pessoa sente-se fechada numa concha de doença, de miasmas de doença. Chega então uma enfermeira, lava-nos a cara, escova-nos o cabelo e sacode o cheiro azedo dos lençóis. Não. Claro que os gatos não são humanos. Os humanos não são gatos. De qualquer forma, não podia acreditar que um bichinho tão meticuloso como gata preta não sofresse sabendo-se tão suja e mal cheirosa. Mas não se pode lavar um gato. Primeiro, peguei numa toalha, molhada em água quente e torcida, e esfreguei a gata toda suavemente para tirar a sujidade e o cotão e o peganhento. Demorou muito tempo. Ficou passiva, sofrendo, provavelmente, porque tinha a pele toda picada de tantas injeções. Então, quando ela já estava quentinha, pelo e orelhas e olhos, sequei-a com uma toalha aquecida. Depois, e acho que foi isto o que resultou, aqueci as mãos em água quente e friccionei-a muito devagar, toda. Tentei passar com aquela fricção alguma vida para o corpo frio da gata. Fiz isto durante algum tempo, cerca de meia hora. Quando acabei, cobri-a com uma toalha limpa e aquecida, e então, muito rígida e lenta, ela levantou-se e atravessou a cozinha. Depressa se agachou outra vez, onde o impulso para mexer-se se desvaneceu, mas mexera-se por iniciativa própria. No dia seguinte perguntei aos veterinários se friccionar a gata poderia ter dado algum resultado. Disseram que provavelmente não, que pensavam que eram as injeções. Seja como for, não há dúvida de que o momento a partir do qual houve a possibilidade de ela viver surgiu quando foi limpa e friccionada. Durante mais 10 dias foi injetada com glucose na clínica, foi obrigada por mim a tomar a nojenta mistura de sumo de carne, água e glucose e esfregada e escovada 2 vezes por dia. E todo este tempo, a pobre gata cinzenta foi posta de lado. Até amanhã.